Para dar as boas-vindas aos participantes, contamos com a participação do Sr. Secretário de Estado da Economia, o Engenheiro João Rui Ferreira. João Rui Ferreira é licenciado em Engenharia Química na Universidade de Aveiro, especializou-se posteriormente na Universidade Técnica da Dinamarca, DTU, em extração com fluidos supercítricos. É pós-graduado pela Escola de Gestão do Porto em métodos quantitativos de gestão e graduou-se com o IMP no INSEAD. Teve uma carreira ligada às empresas, com liderança em várias áreas industriais, desde a qualidade à produção e direção geral. No mundo associativo tem um percurso vasto, tendo sido presidente da APCOR entre 2012 e 2021. Foi presidente da Confederação Europeia da Cortiça entre 2021 e 2024. Foi ainda presidente do Centro Tecnológico da Cortiça, administrador do SINCORC e presidente da FILCORC, interprofissional da fileira. Foi membro do Grupo de Reflexão para o Futuro de Portugal, órgão consultivo do Presidente da República entre 2018 e 2022. Foi também coordenador do SEN para as áreas de Serviços Públicos e Reforma do Estado em 2023. Passo assim a palavra ao Sr. Secretário de Estado da Economia, o Engenheiro João Rui Ferreira, para realizar a abertura deste webinar. Muito boa tarde a todos. Eu confesso que não estou a ver ninguém e, portanto, vou partir do princípio que me estão a ver e a ouvir bem. Mas gostava de cumprimentar o Mr. Pierre Henry, Policy Officer da DG Environment. Welcome, Pierre. I hope it will be a great session. We'll speak in Portuguese, but I'm sure someone then will make the most of the points I targeted. Cumprimentar a Sra. Diretora-Geral da DGAI, Diretora-Geral do Consumidor, os representantes das associações, a APED, entre outros, da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa. Enfim, cumprimentar de uma forma também muito particular todos os que estão, também da Zero. Enfim, um grande cumprimento a todos. Espero que seja de facto um dia bastante profícuo e bastante positivo. É com satisfação que dou início a este webinar sobre o rótulo ecológico, um webinar onde eu provavelmente estaria a participar desse lado, estivesse na minha antiga vida ou na minha antiga situação, porque de facto é um tema bastante relevante. E em particular hoje no Ministério da Economia assinalamos o Dia Mundial do Rótulo Ecológico, rótulo este que em Portugal é o organismo responsável pela atribuição da sua licença, é a DGAI, mas destacava aqui a questão do rótulo ecológico para ir um bocadinho para lá daquilo que é apenas o rótulo ecológico. Nós vivemos de facto um momento, quer do ponto de vista do consumidor, mas toda a cadeia de valor, em termos daquilo que são processos e produtos, em particular produtos onde a rotulagem representa um papel importante naquilo que é a informação ao consumidor, naquilo que é a transparência da informação, naquilo que também é, enfim, uma frase ou uma expressão amplamente utilizada na transparência e relação dos produtos e da indústria que os consumidores têm a ver com greenwashing, e, portanto, iniciativas como o rótulo ecológico são importantes, mas temos de ter uma consciência clara de que também não podemos inundar o consumidor com over-information ou com demasiada informação, porque também isso depois cria alguma confusão, quer do ponto de vista de uma compra informada, de um consumo informado, e temos de ter aqui estratégias novas, e muito vai passar, mais do que pela regulação, pela informação e educação dos consumidores, até de uma questão cultural e transformadora de novas gerações. Uma coisa que não temos dúvidas, enquanto Ministério da Economia, o futuro da economia far-se-á num equilíbrio entre aquilo que é o desenvolvimento económico, a sustentabilidade e a economia circular. Não podem andar as dimensões da sustentabilidade desligadas. A circularidade de processos e produtos é um fator absolutamente determinante, não só naquilo que são as matérias-primas que vamos incorporar no que produzimos, mas sobretudo a pensar o produto desde a sua origem até ao seu fim de vida, naquilo que pode ser uma segunda geração do mesmo produto, uma segunda utilização, um upgrade das características do mesmo, e hoje certamente temos que envolver todos os elementos da cadeia de valor da indústria ao consumidor para garantirmos que isto acontece numa forma equilibrada e que não comprometa o desenvolvimento económico dos países, em particular aqueles menos desenvolvidos.
Ao nível da União Europeia, dar-vos nota, participei recentemente no Conselho da Competitividade, onde obviamente estamos no início de ciclo, no início da nova Comissão, mas onde não há dúvidas que vamos manter aquilo que são os dois principais vetores da transformação económica europeia, assentes na transição ecológica, na transição digital, e também nesta semana, num fórum da primeira reunião ministerial da OCDE sobre políticas de consumidor, há quase um diagnóstico, uma percepção unânime de que este tem que ser o caminho. A grande dúvida é que velocidade é que o temos que fazer e como é que conseguimos, de facto, fazer crescer e progredir, mantendo a competitividade, não comprometendo nenhum das elos da cadeia de valor. Garantindo o sucesso e o progresso das indústrias, mas também a segurança e a informação aos consumidores. Dando alguns dados de enquadramento sobre Portugal, e são bastante interessantes, um estudo da Mastercard feito recentemente, tenho aqui os números comigo. 87% dos portugueses manifestam interesse em saber a pegada de carbono das suas compras. Portanto, um número de facto impressionante. 80% dos portugueses é sensível a políticas de sustentabilidade, comerciantes ou fornecedores onde fazem as compras, e por último 52% revela que já deixou de comprar algum tipo de produto devido à má reputação ou mau comportamento do fornecedor em relação ao meio ambiente. Isto parece-me evidente, é uma percepção que temos clara também quem tem e quem contacta com novas gerações, filhos, primos, família, enfim, vai percebendo que é uma transformação também geracional nesta matéria. Nós temos hoje um cuidado muito grande, não só naquilo que fazemos, mas sobretudo naquilo que fazemos pode impactar os outros. E uma vez mais, um consumidor sensibilizado vai ser mais capaz de ter a informação necessária para tomar as decisões mais adequadas ou pelo menos mais conscientes naquilo que é a pegada ambiental dos seus produtos, desde a extração das matérias até à transformação ou circularidade ou reciclagem daquilo que vão fazer. No fundo, a produção e o consumo sustentável são dois fatores essenciais daquilo que é a trajetória europeia. É evidente que também, se pensarmos no relatório Draghi, ou naquilo que são as grandes linhas orientadoras, fala-se hoje na Europa cada vez mais, e voltou-se a falar, finalmente, e em Portugal não vamos ter exceção, aliás é uma linha mestra do Ministério da Economia, daquilo que é, ou que pode ser uma estratégia de reindustrialização ou uma política industrial. São políticas e é uma estratégia que vai muito para lá do que é o apoio unicamente às empresas. Uma política transformadora passa por uma questão de qualificação de todos os recursos humanos, da capacitação ao nível das competências, da qualificação no desenvolvimento de processos e produtos, e, portanto, também aí há uma ideia clara de que esta transformação, há quem utiliza a expressão reindustrialização verde, ou a green transition, ou a green economy, como algo que é de facto absolutamente decisivo. Temos que ter uma visão para isso também com alguma capacidade de não ser dogmático, nem cair em exageros, mas perceber o que é o conceito que está por trás, e mais do que produtos muitas vezes assentes apenas no verde, numa característica de materialidade, é pensar no verde na sua durabilidade, naquilo que é o seu tempo de vida, até naquilo que é o seu end of life, até no que é o seu final de vida. E aqui alguns setores certamente terão passos a dar, outros terão dado passos mais fortes, mas todos estão alinhados na mesma perspectiva. Do ponto de vista do europeu, além de Portugal, e portanto em Portugal percebe-se que há uma preocupação generalizada com esta matéria, que os consumidores procuram garantias nesta questão. Também ao nível europeu há temáticas que validam a preocupação que temos nesta matéria, desde logo a diretiva relativa à capacitação de consumidores, no fundo, o empowering consumers, ou dar essa capacidade, ali a palavra é muito boa em inglês, empowering os consumers para poderem ter mais e melhor informação contra práticas de facto de comunicação desleais e erráticas e que induzam em comportamentos e compras ou consumos menos informados. Por outro lado, um regulamento do Parlamento sobre embalagens e resíduos de embalagens é um tema também bastante hot topic, ou bastante quente naquilo que é o contexto. Nós temos de facto que ter para lá
das características dos produtos, tem que ter uma rede de recolha e tratamento, triagem e reciclagem que consiga dar resposta a este desafio, e obviamente as políticas públicas têm tentado encontrar, por vezes, onde existem algumas falhas de mercado, e dar resposta, apesar de acreditamos que é no mercado e no setor privado que se conseguem, de facto, as melhores soluções. Uma diretiva de diligência e de sustentabilidade empresarial, e o Ministério da Economia, no programa Acelerar, tem um conjunto de medidas que visam, por um lado, capacitar as empresas para aquilo que são os princípios de ESG e em tudo que é o reporte não financeiro das empresas, não numa lógica, e não como costumo utilizar esta expressão, para não ser um fardo regulatório, mas para ser de facto uma estratégia e uma política que acrescenta valor. E depois também, quer na transposição, quer na criação de normativos, quer na sua aplicação, até ao reconhecimento das empresas através de um PME líder ESG, naquilo que são as melhores práticas, no fundo uma discriminação positiva, ou pela positiva premiar aqueles que fazem melhor, ao contrário de penalizar muitas vezes os que fazem pior. Enfim, isso estará noutro campo regulatório e penal. Temos também o Right to Repair, a diretiva do direito à reparação, foi publicada em julho de 2024 no Jornal Oficial da União Europeia, e também este foi um tema bastante debatido e bastante discutido nesta última conferência ministerial da OCDE. É de facto uma diretiva que pode ter aqui um papel determinante naquilo que é, no fundo, uma segunda vida para os produtos, ou prolongar a vida de alguns dos nossos produtos, que certamente muitas vezes sentimos, e todos sentem, que ainda não chegaram, mas por pequenos detalhes há quase uma apelação, ou uma vontade de troca. Por último, uma regulamentação da concepção ecológica dos produtos. Enfim, aqui muito ligada a que temos discutido muito nas questões do ecodesign, e agregado a isso também o passaporte digital do produto, que é no fundo uma forma expedita, direta, simples e unificada, ou pelo menos harmonizada, daquilo que são das credenciais ecológicas do produto, e o passaporte digital visa mostrar todo aquilo que foi o ciclo de vida da sua produção, desde os componentes até à sua colocação no mercado. Para não me repetir, o Governo está a trabalhar, e o Ministério da Economia, braço dado com a DGAE, nestas matérias, em matérias relacionadas com a produção e consumo sustentáveis. Temos também com a Direção-Geral do Consumidor pensado nestes temas. Acreditamos que vamos e estamos crentes, e tudo faremos para continuar a dar as ferramentas e a melhor informação para que todos possam tomar as decisões mais ponderadas. Ao nível do setor empresarial, também do Estado, dar-vos nota que temos a Estratégia Nacional para as Compras Públicas Ecológicas 2030, que visa integrar critérios de sustentabilidade nos procedimentos e nos processos de contratação pública em Portugal. Vamos também trabalhar esta matéria, e, portanto, todos esses instrumentos, o rótulo ecológico, o regulamento ecodesign, a Estratégia Nacional para Compras Públicas Ecológicas, vão oferecer às empresas oportunidades de liderarem a inovação sustentável, dando aos consumidores, obviamente, poderes e a capacidade de escolha de uma forma mais informada e sustentável. E aqui, uma vez mais, Portugal é uma economia aberta, é uma economia pequena do ponto de vista da sua dimensão nacional, mas é certamente uma economia com um enorme potencial, e muitas das nossas empresas e setores de serem líderes, e de sermos um líder global nestas matérias, sempre numa lógica de acrescentar valor, uma lógica de valor acrescentado, e não numa lógica apenas pura e dura de regulamento, ou para cumprir com alguma questão fundamental. Não, é sempre numa lógica de que há uma tendência de mercado, os consumidores procuram este tipo de produtos, está alinhado com as grandes políticas internacionais, está alinhado com a estratégia da União, e, portanto, aqui podemos ter claramente uma mais-valia e um fator diferenciador da economia nacional. Queria, para terminar, endereçar uma palavra de agradecimento a todos os oradores que vão participar nesta conferência. A sua contribuição vai ser crucial para que possamos saber, e que possam saber e aprender mais sobre estes temas. Portanto, estas iniciativas têm sempre também essa parte positiva, colocam-na na agenda, colocam-na na ordem do dia, obrigam-nos a refletir, obrigam-nos a pensar, obrigam-nos a escolher caminhos alternativos, se aqueles que temos hoje
não são os mais corretos e, portanto, desejo que seja um bom dia de trabalho, que possam ser emitidas muitas mais licenças e que continuemos a trabalhar nas boas práticas. Também dar uma nota de agrado e de calorosa a todas as empresas que estão presentes em representação neste webinar, o que mostra bem o compromisso do mundo industrial e empresarial nesta grande ambição coletiva, nacional, internacional, europeia em particular, para que possamos ter de facto um mundo onde o consumo e a produção sejam mais sustentáveis e que possamos todos ter o melhor nível de informação. Muito obrigado, desejo uma conferência produtiva e que seja sobretudo inspiradora. Muito bem, muito obrigado ao Sr. Secretário de Estado da Economia pelas suas palavras. E agora, para passarmos ao próximo momento, passo a palavra a Pierre Henry, líder de equipa de trabalho sobre produtos sustentáveis na Direção-Geral do Ambiente da Comissão Europeia, que nos irá apresentar alguns pontos sobre as ambições e objetivos que deram origem ao Regulamento Ecodesign. Pierre Henry, the floor is yours. Obrigado. Good afternoon, everyone. Thank you very much for your invitation, and thank you for Mr. State Secretary for his own introduction and overview of the recent European policies and how they progressed recently in this field. So indeed, I will present more specifically the reason that led the European Union to develop eco-design and a new legislation on eco-design, with the main points of this legislation and a word with the links with labeling. So with the next slide, first, why did we develop initiatives on eco-design? And the origin really stems from the circular economy action plan, and so the whole strategy around circular economy, with figures that I'm sure you're already quite familiar with. The fact that more than 90% of biodiversity loss come from resource extraction and processing, so directly or indirectly linked to products and services, and to physical product in particular. In the same way, 50% of greenhouse gases emissions are also linked with resource extraction and processing. With a continuous increase in the extraction of materials, even a tripling of global extraction in the last 14 to 50 years, and an increase in the generation of waste, which will continue to increase if nothing is done. And among the responses to that, the development of recycled material is still only representing 12% of the material used by the EU industry. So there is still a lot to improve. And with the next slide, the clear link with product and product design in particular is that up to 80% of the environmental impact of product are determined already at the design phase. So when deciding on the production, on the characteristics of the product for the user and characteristics for the end of life, the design predetermine the environmental impact along this life cycle. And in fact, we
we indeed see that products are not fully recyclable and they often have a small duration of life, and that the information associated with this product are often lacking for consumers and businesses to make sustainable choices. So the response that was designed in the last years is framework regulation, so-called Eco-Design for Sustainable Product Regulation, which builds on the old Eco-Design Directive. But precisely as a framework legislation, it includes only a few directly applicable measures, and the product-specific requirement will come through delegated act to be developed. And in order to do it in a systematic way and a transparent way for stakeholders, multi-annual working plans will be established. The first one in the beginning of next year, so that everyone knows the product that will be regulated in coming years. So with the next slide, this shows the main changes of ESPR in comparison with the old Eco-Design Directive. First, the scope, which is much broader and basically covers all manufactured products. Some aspects are some product aspects, sustainability characteristics are also integrated with a new emphasis on recycled content, on the presence of substances of concern, for example. Then a new possibility to have horizontal measures, so measures covering a wide range of products, not only product-specific measures, and a stronger focus on product information with the creation of digital product passport and possibly mandatory labels. The next slide shows the variety of product aspects which are covered under ESPR. So in the legal text itself, the Commission has the obligation to look at all these aspects when regulating on a product. So aspects more related to circularity when it comes to reusability, repairability, aspects more related to environmental impact and the footprint of the product, an aspect more specifically on recycling, remanufacturing. With the next slides, you see the two main type of requirement which are considered under eco-design. We can set both performance requirements, so that's the minimum performance to be achieved by product in order to be put on the EU market. And these requirements may be both quantitative or qualitative. When it relates to repairability, for example, they are often qualitative. And ESPR can set information requirements, so a requirement for information to be available to consumers, to other businesses, and to market surveillance authorities, so to public authorities. This information will take the form of the digital product passport, so a digital access to this information for better access, and may also take the form of classes of performance, so categorizing the product on specific requirements. And the horizontal requirements are introduced already. So indeed, the next slide. In order to comment on the prioritization of product, because the scope is very wide, it is clear that we cannot regulate all product in one go. So we have to prioritize product. And this will be done mainly on the contribution of regulation to the climate, environmental, and energy objectives.
taking into account of a number of social and economic indicators, the potential improvement without disproportionate cost, the volume of EU trade and sales, internal market consideration, including on the economic resilience. The use of critical raw materials, for example, is also taken into account. And then, and that's the next slide, the legal text, the ESPR regulation itself, includes already a first list of products that needs to be taken into account in the first working plan, meaning that this product will be part of the working plan unless the Commission has reason not to include them and provides the justification for that. And this includes a number of intermediate products. So you saw iron and steel, aluminium, chemicals, and final product, among which textile, furniture may be the more impactful one. So the next step in terms of implementation, the first working plan should be adopted in the first quarter of next year. Then preparatory studies and impact assessment take place and generally have a duration of 1.5 or 2 years, so as to give the time for a proper in-depth assessment. This includes the consultation of stakeholders already during the study, so it's quite an open, transparent process. And at the end, the consultation of the Eco-Design Forum, so an expert group guiding the Commission in this policy. Once the measure is adopted, it generally includes 18-month delay for the manufacturers to implement it, so as to give time to change the production lines, for example, or to prepare the information that should be disclosed. Lastly, I thought I needed for your audience to include a slide on ESPR and labels. So first, ESPR, taking over the old Eco-Design Directive, will continue to work together with energy labels on energy-related products. So the label with the arrows from red to green will continue and will continue to be linked with eco-design requirements. Then, as I mentioned, we will introduce digital product passport. So in addition to the physical label, a digital access for consumers and other businesses to information on sustainability, on the substances of concern, on the handling of the product at the end of life, on possibilities of repair, etc. We have also the possibility to require mandatory labeling. So that would be information at the place of sale, so more specifically directed to consumers, for example, on classes of performance. And finally, the text makes several references to the EU Eco-Label in relation to the presumption of conformity and to member state incentives. And I know that you will discuss that more in detail during this afternoon, so I won't elaborate more. Thank you very much for your attention, and I wish you a very fruitful discussion this afternoon and good cooperation between EU Eco-Label and Eco-Design, the Eco-Design world, and ESPR in particular. Thank you very much. Thank you, Pierre. E agora, para passar ao próximo momento, contamos com uma apresentação da engenheira Carla Pinto, licenciada em Engenharia do Ambiente, foi perita nacional destacada na Comissão Europeia e é atualmente diretora de Serviços da Sustentabilidade Empresarial na Direção-Geral das Atividades Económicas. É neste seu papel que contribui para a definição de políticas públicas no quadro da economia circular e para o desenvolvimento e adoção de instrumentos e iniciativas estratégicas relativas à responsabilidade social e ao desenvolvimento sustentável.
Hoje vai explicar-nos como é que o rótulo ecológico da União Europeia se afigura como uma vantagem competitiva no contexto da implementação do regulamento Ecodesign. A engenheira Carla Pinto tem a palavra. Boa tarde a todos. É com muito gosto que noto uma grande adesão a este terceiro evento anual dedicado à promoção do sistema de atribuição de rótulo ecológico da União Europeia. Penso que posso afirmar, sem qualquer dúvida, que 2024 foi um dos anos mais importantes em termos de reconhecimento a nível de iniciativas legislativas europeias deste importante instrumento voluntário para a promoção de uma produção e de um consumo mais sustentáveis. A participação da Comissão Europeia tem sido uma constante neste evento anual, agradecendo desde já ao Pierre Henry ter conseguido estar presente neste evento em Portugal. Podemos constatar desta apresentação que as motivações para a adoção do regulamento Ecodesign também decorrem do facto da Comissão Europeia ter presente que a abordagem de ciclo de vida adotada para estabelecer critérios ecológicos para grupos de produtos era também a melhor forma de assegurar, por um lado, a veracidade das alegações ambientais relativamente a um determinado produto, mas também o design para a sustentabilidade. Em 2015, quando a Comissão Europeia lançou o primeiro plano de ação para a economia circular, podemos constatar que, efetivamente, a promoção de um mercado interno mais sustentável e o reforço das cadeias de valor globais têm estado cada vez mais presentes no desenho das políticas públicas da União. E claro que este objetivo tornou-se cada vez mais urgente após termos enfrentado uma pandemia e mais recentemente quando fomos confrontados com uma guerra às portas da Europa. Passaram-se mais de 15 anos após o lançamento, em 2008, do Plano de Ação para um Consumo e Produção Sustentáveis e uma Política Industrial Sustentável. E penso estarmos efetivamente no bom caminho para tornar esse objetivo uma realidade. E a razão é óbvia. Ao contrário do rótulo ecológico da União Europeia, que teve sempre aqui uma natureza voluntária, temos um regulamento Ecodesign que tem aqui um potencial maior para revolucionar a forma de consumir dos cidadãos europeus e de garantir que quase todos os produtos no mercado interno sejam sustentáveis, duradouros e ecológicos. E foi essa a razão de termos trazido este tema para debate este ano. E, como sempre, o importante aqui, antes de entrar aqui em assuntos mais técnicos, é que se consiga entender o contexto desta nova arquitetura de políticas públicas que incentivam a economia circular e, implicitamente, uma produção e consumo sustentáveis, contribuindo também para cumprir compromissos internacionais, designadamente os constantes da Agenda 2030 da ONU para o Desenvolvimento Sustentável, em particular o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 12. Trago assim neste slide informação sobre o quadro estratégico da União Europeia, que norteou um conjunto de iniciativas legislativas com o objetivo de apoiar esta mudança rumo a um crescimento mais sustentável. Isso, por um lado, temos o Pacto Ecológico Europeu, um roteiro que incluiu 50 medidas com o objetivo da Europa atingir a neutralidade carbónica até 2050, numa ação conjunta de todos os Estados-membros. Por outro lado, também temos o Plano de Ação para a Economia Circular. É o segundo Plano de Ação para a Economia Circular da Comissão Europeia, e efetivamente constitui aqui um dos principais alicerces do Pacto Ecológico Europeu, sendo que o seu principal objetivo é acelerar aqui a mudança exigida no contexto da ambição enunciada no Pacto Ecológico Europeu. Pensamos que num período de adversidades conjunturais que atravessamos, que tem impactos, por exemplo, no aumento dos preços da energia ou na insegurança no aprovisionamento de matérias-primas, é fundamental que a União Europeia consiga tornar-se pioneira em cadeias de valor sustentáveis e circulares, mas também em novas soluções tecnológicas e em modelos empresariais inovadores. E por essa razão, e também o Pierre Henry deu esta nota na sua apresentação, eu penso que é inequívoco para todos nós, e diria também que para qualquer interveniente de uma cadeia de valor de um produto,
que a forma mais eficaz de reduzir significativamente o impacto climático e ambiental dos produtos é na fase da concepção. E, efetivamente, esses objetivos vão ser alcançados através do Regulamento Ecodesign, publicado em junho deste ano, e que estabelece um quadro para definir os requisitos de concepção ecológica dos produtos sustentáveis. Constitui, assim, a pedra angular da abordagem da Comissão Europeia para produtos mais circulares e mais sustentáveis. Como foi referido também há pouco pela Comissão Europeia, este regulamento vem substituir a atual diretiva Ecodesign de 2009 e que neste momento abrange só produtos relacionados com o consumo de energia. E, portanto, há aqui um alargamento de âmbito de aplicação para quase todos os produtos colocados no mercado da União Europeia. Este regulamento Ecodesign constitui, assim, uma legislação quadro, legislação chapéu, que permite definir, num segundo momento, os requisitos de concepção ecológica para grupos de produtos específicos. O objetivo é melhorar significativamente a sua circularidade, o seu desempenho energético, mas também outros aspectos de sustentabilidade ambiental. À semelhança da atual abordagem da Diretiva Ecodesign e também do regulamento que estabelece o rótulo ecológico da União Europeia, este novo regulamento é um regulamento quadro. O que é que isto significa? Significa que a sua aplicação prática se fará através de medidas que serão adotadas no segundo momento, que podem ser medidas horizontais ou medidas específicas aplicáveis a grupos de produtos. O que são medidas horizontais? São medidas que, na prática, têm o potencial de se aplicar a mais do que 2 grupos de produtos. E como exemplo, que já foi sinalizado pelo Joint Research Center, é, por exemplo, a durabilidade, a reciclabilidade, o conteúdo em reciclado. Cada medida incluirá requisitos de desempenho e de informação. E neste caso, quando falamos em requisitos de informação, existirá sempre a obrigação de disponibilizar o passaporte digital do produto. Sumarizando, a definição de requisitos de ecodesign visa melhorar alguns aspectos dos produtos, tendo em vista integrar progressivamente os aspectos de sustentabilidade em todos os produtos. Esses aspectos encontram-se numa lista fechada, o que não significa que todos estes aspectos serão relevantes para todos os grupos de produtos, que serão escolhidos com base nos resultados de estudos preliminares e de estudos de avaliação de impacto que neste momento estão a ser desenvolvidos pelo Joint Research Center. E para que se perceba de alguma forma aqui os critérios subjacentes à definição das prioridades no contexto deste quadro regulamentar, foi efetuado um estudo indicando aqui uma proposta preliminar de novos grupos de produtos e medidas horizontais que deveriam ser consideradas como uma prioridade no quadro Ecodesign. A tal base para o plano de trabalho que será publicado no primeiro trimestre de 2025. Este estudo teve em vista a avaliação de impactos e potencial de melhoria, tendo em vista priorizar grupos de produtos a serem considerados no âmbito deste primeiro plano de trabalho. E foram avaliados 5 parâmetros: a sustentabilidade ambiental e circularidade, o peso económico, a cobertura política existente, a proporcionalidade dos custos e contribuição para a autonomia estratégica da União Europeia. Muito rapidamente, também é importante dar-vos nota que a avaliação da relevância ambiental teve em consideração uma análise de 10 categorias de impacto que abordam os principais objetivos climáticos, ambientais e energéticos da União Europeia. Temos aqui algumas categorias de impacto que se aplicam a produtos intermédios e, adicionalmente, mais 2 categorias de impacto que se aplicam aos produtos finais. Portanto, de uma lista de 34 produtos,
grupos de produtos, foram propostos, com base nesta avaliação, 12 produtos de uso final e 7 produtos intermédios. Estamos a aguardar o primeiro plano de trabalho do Ecodesign para termos a certeza e conhecermos exatamente que grupos de produtos serão sinalizados. Mas com certeza serão aqueles com um elevado impacto ambiental associado, mas também com um grande potencial de melhoria de desempenho ambiental. E para se perceber esta correlação entre o rótulo ecológico, as decisões do rótulo ecológico e o que está previsto para o primeiro plano de trabalho, trazemos neste slide informação sobre quais os grupos de produtos que efetivamente já estão consagrados no âmbito do regulamento do rótulo ecológico e, portanto, para os quais já existem produtos distinguidos com este rótulo de excelência ambiental. Nos 3 próximos slides, muito rapidamente, identificamos aqui 3 aspectos de sustentabilidade que sabemos que vão ser consagrados no âmbito dos regulamentos delegados no âmbito do Ecodesign e que já constam das decisões que estabelecem critérios ecológicos no âmbito deste sistema. E são eles a durabilidade, no fundo, para se perceber aqui, em termos práticos, como é que se materializam estes aspectos relativamente a produtos no âmbito de critérios que venham a ser estabelecidos. E é aqui uma nota muito rápida, até porque os requisitos de Ecodesign e os critérios do rótulo ecológico serão sempre que possível desenvolvidos em paralelo, de forma a assegurar a necessária complementariedade, isto é, a permitir que todos os produtos aos quais tenha sido atribuída uma licença de utilização de rótulo ecológico da União Europeia sejam considerados conformes com os requisitos estabelecidos no âmbito do regulamento Ecodesign. Portanto, há aqui um reconhecimento claro da excelência ambiental que consagra o sistema de rótulo ecológico da União Europeia, porque, por um lado, os produtos aos quais tenha sido atribuído o rótulo ecológico da União Europeia serão considerados conforme com os requisitos de Ecodesign e, muito importante para o tecido empresarial, caso os Estados-membros adotem incentivos para premiar produtos, esses incentivos devem, em princípio, ter como alvo ou as 2 classes de desempenho mais elevadas ou sempre os produtos que ostentam o rótulo ecológico da UE. Portanto, eu diria que é um claro reconhecimento que os produtos detentores de licenças do rótulo ecológico são os best in class relativamente a uma determinada categoria. E muito rapidamente passamos aqui a um dos aspectos mais inovadores deste regulamento, que é o passaporte digital do produto. Como referi há pouco, os requisitos de informação incluirão, no âmbito do regulamento Ecodesign, incluirão sempre um passaporte digital do produto, que será um instrumento digital, e o objetivo é disponibilizar informações pertinentes a cada um dos vários intervenientes da cadeia de valor de um produto, tendo em vista melhorar a sua rastreabilidade. E cada um destes intervenientes da cadeia de valor, por exemplo, clientes ou consumidores, oficinas de reparação profissionais, operadores de reciclagem, mas também autoridades de fiscalização do mercado e autoridades aduaneiras e a própria Comissão Europeia, terão um acesso diferenciado às informações. Porquê? Para salvaguardar os direitos de propriedade intelectual e não pôr em perigo a proteção de informações consideradas confidenciais. E uma nota importante, destacar aqui que caso um produto seja detentor de uma licença de rótulo ecológico, essa informação constará sempre do passaporte digital do produto. Também é importante, obviamente que nós sabemos que os produtos que são colocados no mercado interno têm de cumprir uma série de outra regulamentação estabelecida noutra legislação da União, mas aqui é importante dar esta nota
de que essa coerência e complementaridade também será estudada no âmbito, por exemplo, dos produtos químicos, das embalagens, dos resíduos, e aqui o objetivo é evitar a sobrecarga regulamentar, e será elaborada uma única declaração de conformidade referente a toda a legislação da União. E desta forma, o objetivo é reduzir aqui ao mínimo os encargos administrativos que recaem sobre os operadores económicos. Estou a finalizar a minha apresentação, mas não queria deixar, queria deixar claro que, à semelhança da abordagem perseguida na gestão do sistema de rótulo ecológico da União Europeia, também o sucesso da implementação do regulamento Ecodesign obrigará aqui a um esforço de cumprimento conjunto, isto é, a uma responsabilidade conjunta na perspectiva da cadeia de valor, e espero que o painel que vamos trazer a seguir também esclareça um bocadinho aqui o papel de cada um desses intervenientes. E, finalmente, dar-vos aqui nota, nós temos aqui a entrada em vigor deste regulamento em julho deste ano. Está prevista uma primeira reunião do Fórum Ecodesign entre dezembro de 2024 e janeiro de 2025, e estamos todos aqui ansiosos por conhecer o projeto do primeiro plano de trabalho no âmbito deste regulamento inovador. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigado pela apresentação, Engenheira Carla Pinto. Nós vamos passar desde já para o debate, portanto vamos neste momento saltar o vídeo promocional que estava previsto. O objetivo é passar esse vídeo promocional após o discurso de encerramento da doutora Fernanda Dias. Portanto, este painel de discussão irá partilhar a perspectiva da cadeia de valor no âmbito do regulamento Ecodesign, e para moderar este debate contamos com a moderação de Susana Fonseca, fundadora e membro da direção Zero, a Associação Sistema Terrestre Sustentável, onde coordena a área Sociedades Sustentáveis e Novas Formas de Economia. É doutorada em Sociologia pelo ISCTE-UL e foi investigadora na área de Sociologia do Ambiente durante cerca de 2 décadas. Doutora Susana Fonseca, tem a palavra. Ora, então, muito obrigada, desde já, pela apresentação e deixar aqui também os meus agradecimentos pelo convite que foi interessado à Zero para estar aqui a moderar este debate. De facto, para nós olhamos para o rótulo ecológico europeu como uma ferramenta fundamental, agora ainda mais, por tudo aquilo que já ouvimos antes, não vou repetir, estamos com pouco tempo, portanto, de facto, é para nós consideramos que é uma ferramenta fundamental. E até mesmo do ponto de vista do consumidor, não é? De quem está depois no final a escolher os produtos, permite muitas vezes tornar simples algo que é complexo. Portanto, para quem trabalha em termos e muitos de quem está aqui connosco hoje são pessoas que estão ligadas à parte da produção e, portanto, aí é complexo muitas vezes aplicar o rótulo ecológico, ou pelo menos candidatar-se, não é? E conseguir essa classificação, mas depois, de facto, para o consumidor facilita imenso em termos de escolha, então só obviamente isso também seja valorizado. Bom, mas não me vou alongar, porque a ideia é de facto ouvirmos falar e ouvir aqui as diferentes perspectivas das nossas oradoras, que foram também aqui convidadas, e já também o meu agradecimento pela sua presença. Vou passar a apresentá-las de forma breve, mas ainda assim. Portanto, temos connosco Sónia Passos, que é a Diretora de Serviços de Comunicação ao Consumidor da Direção-Geral de Consumidores, desde 2013, mas já também anteriormente, portanto, esteve envolvida noutras funções no âmbito também deste apoio ao consumidor, quer como assessora de membro do Governo responsável pela tutela dos consumidores, quer assumindo outras funções dentro da Direção-Geral do Consumidor. É licenciada em Direito, e, portanto, está aqui connosco hoje também para representar um bocadinho esta perspectiva dos consumidores. Temos também connosco Cristina Câmara, que é desde 2023 diretora de sustentabilidade da APED e é responsável pela área de ambiente e sustentabilidade, tem mais de 15 anos de experiência também a trabalhar nesta entidade, tem um extenso trabalho na área da gestão de iniciativas setoriais sobre políticas ambientais e de sustentabilidade, com destaque para áreas como a economia circular, a gestão ambiental e a ação climática. É também atualmente responsável pela implementação do roteiro para a descarbonização do setor da distribuição, e é licenciada em Engenharia do Ambiente, tendo depois feito várias pós-graduações também na área da gestão. E temos também connosco Joana Marto, que é professora auxiliar da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, que aqui também tem mais de 10 anos de experiência como docente nesta área de tecnologia farmacêutica, tendo trabalhado para a indústria farmacêutica, para a Cosmética Nacional,
sendo que a sua investigação tem incidido no desenvolvimento e caracterização de produtos de aplicação tópica, portanto, medicamentos, cosméticos e dispositivos médicos, com especial interesse nos cosméticos sustentáveis. Bom, e sem mais delongas, passo já aqui à primeira questão, e é uma questão que é genérica, portanto, para todas as oradoras, depois passaremos a questões mais específicas das suas áreas, mas para já, e uma vez que é este o tema que nos reúne aqui hoje, seria interessante termos um bocadinho a vossa perspectiva de que forma é que o regulamento Ecodesign pode ter um impacto nos consumidores, na distribuição e na concepção de produtos, portanto aqui dependendo também do papel que aqui vem representar, e que desafios é que identificam nestas áreas para alcançar com sucesso os objetivos deste regulamento, que como já vimos, são relativamente ambiciosos. E começávamos também, se calhar, pela Sónia Passos, para trazermos aqui um bocadinho a perspectiva do consumidor. Portanto, Sónia, por favor. Muito obrigada, Susana, e muito obrigada também à ADGAI por este convite feito à Direção-Geral e esta partilha. A nossa perspectiva é que este regulamento traz muita transparência. Transparência relativamente a todos os elos da cadeia, neste caso a todos os intervenientes, e em especial aqui, da nossa parte, ao consumidor. Um bocadinho na lógica do setor alimentar, em que se falava de conhecer toda a cadeia do prato, do prato ao prato, aqui é um pouco desde a matéria-prima à casa do consumidor. Por isso poderá ou deverá implicar uma escolha mais informada. Será interessante também ver o impacto que vai ter a disponibilização do portal da web relativamente à informação que deve ser dada ao consumidor, de forma a empoderá-lo. Neste aspecto, ele poderá fazer pesquisa sobre dados e irá contribuir para um melhor consumo. Agora, aqui a questão também, este regulamento só por si não vai funcionar se não houver uma grande campanha de divulgação e de empoderamento aqui dos consumidores, sabendo que é uma tarefa difícil. Por um lado, a literacia, a falta de tempo dos consumidores não ajuda, e por outro temos também várias faixas de consumidores que, em razão da idade ou por, enfim, não serem tão ágeis ou não ter tanta apetência digital, esta plataforma não lhes vai ser tão acessível. Por isso é também aqui um desafio, várias formas de divulgação e de chegar a todos os consumidores. E por último, a referir que isto é um excelente tema, o regulamento Ecodesign e toda esta envolvência, e isto tem impacto de sustentabilidade, para ser tratado no meio escolar. E recordo que existe um referencial de educação ao consumidor, em que, desde os pré-escolar ao secundário, estes temas são tratados. Um dos tópicos é exatamente o consumo sustentável, por isso acho aqui este desafio de ser um bom tema para, em conjunto com a Direção-Geral do Consumidor e a DGE, e em colaboração com a DECO, que é também a nossa parceira neste referencial, podermos abordar estes temas junto dos docentes do pré-escolar ao secundário. Okay. Muito obrigada, Sónia. Cristina, quer agora dar-nos a sua perspectiva de quais são os desafios que vê e também as potencialidades, não é, ao fim e ao cabo deste regulamento, por favor. Certo, muito obrigada, Susana, e cumprimento todos os meus colegas de painel e em particular também a Direção-Geral das Atividades Económicas pelo amável convite que endereçou à APED, que aceitámos com muito gosto, e temos muito gosto em colaborar neste tipo de abordagens. De facto, olhando para os princípios que sustentam este regulamento e que foram tão bem espelhados aqui nas apresentações anteriores, não podemos estar mais de acordo com esta orientação que está a ser dada a garantir maior transparência de toda a cadeia, em reforçar a rastreabilidade, melhorar a informação ao consumidor e, efetivamente, a distribuição está aqui num papel, costumam dizer que é crucial, porque é muito o elo de ligação entre o produtor, o fabricante, quem seja, e o consumidor. E, no fundo, tem que interagir com estes dois elos da cadeia, ir buscar a informação de um lado para tentar transpô-la da melhor forma e para ela chegar da melhor forma ao consumidor e efetivamente, este regulamento vai dar um impulso a melhorar toda essa rastreabilidade, essa informação. Portanto, naturalmente, é um instrumento muito importante. Agora, é claro que nós encontramos aqui também alguns desafios, tendo em conta a nossa realidade
realidade atual, desde logo porque vai haver novos requisitos de sustentabilidade que vão ser impostos, quando falamos em reparabilidade, reciclabilidade, durabilidade, e quando falamos na necessidade de rever todo o portfólio de produtos abrangidos e avaliar o que é necessário adaptar ou até eliminar, portanto é todo um trabalho e um caminho que se está a desenhar, mas que tem os seus desafios, porque desde logo porque vai implicar também investimentos para inovação e para prestar aqui, para ter novas propostas de valor para o consumidor. Por outro lado, há aqui uma coisa particular neste regulamento, que já não é só neste regulamento, que é o papel que atribuem ao distribuidor quase que como um agente de fiscalização, e ponho aqui entre aspas, do mercado. E aqui a distribuição tem um papel diferente, porque pode ser mero distribuidor, pode ter também a sua responsabilidade pela colocação no mercado ou pela importação ou pela sua marca própria, portanto há aqui um papel duplo ou triplo em todo este processo, que dá aqui mais responsabilidade. Mas efetivamente o que vemos é que há aqui também um ónus que é colocado junto do distribuidor, que tem que verificar se o produto, ou se suspeitar que o produto não está conforme, deve informar, deve agir, e portanto, obviamente que esta responsabilização que é colocada, de si também tem muitos desafios, portanto há aqui uma mudança quase de paradigma em relação à realidade que nós tínhamos e esta que estamos a desenhar, que obviamente reconhecemos o seu mérito e a sua relevância, mas também reconhecemos que há muitos desafios que têm ainda que ser ultrapassados. Por outro lado, temos o trabalho em toda a cadeia de fornecimento, a necessidade de ir buscar a informação da forma como ela tem que ser trabalhada, e temos, por outro lado, também um consumidor que quer ter a melhor proposta de valor, quer ter a informação rápida e acessível, e há também aqui um desafio, até do ponto de vista logístico e de gestão operacional, em assegurar que essa resposta que o distribuidor dá é na melhor proposta de valor, no menor tempo e no menor custo. Portanto, tudo isto é efetivamente um desafio. Portanto, se eu puder assim resumir em linhas gerais assim, os principais desafios que este regulamento coloca, eu diria que é esta necessidade de haver uma colaboração em toda a cadeia de valor, para ver esta resposta, para conseguir que este passaporte funcione. Por outro lado, são estes desafios legislativos, estas regras que têm que ser muito claras e harmonizadas para que os operadores económicos as consigam aplicar de forma o mais simples possível. E por outro lado é o desafio do consumidor, como já foi dito, que muitas vezes não tem ainda a literacia necessária para conseguir apreender toda esta informação. E ainda no início desta sessão, o Sr. Secretário de Estado falava que, de facto, o consumidor é muito inundado, tem muita informação e muitas vezes não consegue apreender toda essa informação. E é um desafio se ele vai conseguir, efetivamente, processar todas estas novas informações que vão ser dadas por este regulamento. E por agora, obrigada. Obrigada, Cristina, que foi aqui uma abordagem bastante abrangente ao tema. Pronto, e agora perguntava também à Joana, portanto, para nos dar aqui um bocadinho a sua perspectiva sobre o impacto deste regulamento na sua área de trabalho. Muito boa tarde a todos, obrigada Susana, obrigada Adgai pelo convite para falar de um tema que me é especialmente querido, como a Susana já o referiu. De facto, este regulamento vai ser essencial na área da cosmética, porque todo consumidor gosta que a informação seja transparente. E nós sabemos que no nosso dia-a-dia nós consumimos muitos produtos cosméticos, em média 7 produtos cosméticos, as mulheres até agora um pouco mais, diariamente, 9 a 11 produtos, parecendo que não, nós compramos por uma questão não só funcional, nós sabemos que os produtos cosméticos estão no nosso dia porque nós necessitamos dele, de forma funcional, até por uma questão de saúde pública, mas também porque eles proporcionam-nos uma emoção, tem uma componente também bastante emocional. E já vão perceber porque é que eu estou a referir estes aspectos. Para além disso, e nós sabemos que é uma área muito glamourosa, não é? Nós compramos produtos cosméticos muitas vezes por impulso, e esse impulso leva-nos a comprar um produto cosmético que se calhar tem na sua rotulagem alguns símbolos que a maior parte dos consumidores não os conseguem interpretar, não é? E vai ser fundamental o cumprimento deste regulamento para que haja mais transparência e haja uma compra informada. Este eu acho que vai ser a grande vantagem, porque no que diz respeito à qualidade e à segurança do produto cosmético propriamente dito, nós já temos que colocar um produto cosmético que seja seguro, eficaz e com qualidade, ou seja, que tenha uma duração o máximo possível, mas que ao mesmo tempo exerça a sua função.
Quando eu refiro a parte emocional, é importante porque o grande desafio na área da cosmética, obviamente, é a sua performance e, de acordo com o regulamento, o rótulo ecológico, nós temos um critério que é o 5, por exemplo, que é o da embalagem, a performance da embalagem, e se nós pensarmos em grandes marcas e de perfumaria, principalmente, nós encontramos embalagens pesadas, em que se calhar muitas das vezes nós associamos ao luxo, e como é que estas marcas vão conseguir manter-se no mercado quando a embalagem pesada representa tanta emoção, não é? Estes desafios, de facto, vão ter que ser ultrapassados. Por outro lado, numa fase inicial, principalmente no desenvolvimento de produtos cosméticos, nós tivemos a questão de substituir alguns ingredientes sintéticos por ingredientes de origem natural, e a performance do produto cosmético propriamente dito, ou seja, o pós-aplicação, o after do produto não era o mais desejado, ou seja, tornava-se um produto pouco sustentável porque as pessoas compravam pelo impulso de ser sustentável ou ser o mais verde possível, digamos assim, e depois utilizavam-no e não gostavam e metade da embalagem ia para o lixo, ou metade do produto. Por isso a performance também é algo que tem que ser trabalhada, mas posso-vos dizer que a nossa área, a área da cosmética, é uma área muito proativa, e quando se começa a ouvir uns zunzuns de que algo está para mudar, é a primeira indústria, ou das primeiras, que começa a fazer esforços nesse sentido, e a área dos materiais, das matérias-primas, já evoluiu bastante, e nós já temos produtos cosméticos no mercado que têm uma ótima performance e conseguem ser o mais próximo da sustentabilidade. Por isso eu acho que temos desafios, obviamente, mas estamos no bom caminho. Muito obrigada. De facto, eu penso que podemos dizer que todas as oradoras foram quase unânimes a referir aqui estes desafios associados à própria educação e capacitação dos consumidores. E, portanto, voltando aqui outra vez a si, Sónia, esta capacitação dos consumidores para fazer escolhas mais informadas e sustentáveis, não é, que falámos aqui, é de facto um desafio que todos sentimos. E aqui a minha pergunta vai muito no sentido de saber a sua opinião sobre até que ponto é que o passaporte digital, esta nova ferramenta, não é, este passaporte digital do produto, consegue ou tem o potencial para garantir que os consumidores compreendam o impacto. Já referi um bocadinho na sua intervenção, não é, que pronto, nem todos os consumidores terão o mesmo acesso a este passaporte. Como é que vê aqui, ao fim e ao cabo, a aplicação e o potencial, ou também aqui os desafios desta ferramenta? Parece muito moderna, muito complexa e completa, mas até que ponto é que responde aqui a este nosso grande desafio de chegar aos consumidores? Bom, esta ferramenta, este novo regulamento tem que ser articulado também com outros, que também eles, uns já aprovados, outros recentemente publicados, e de alguma forma também, como disse a doutora Carla Pinto, que faz a articulação entre o rótulo ecológico e este regulamento, também esta ligação com normativos de defesa de consumidores têm que ser feitos. E ao empoderar aqui os consumidores, ou capacitá-los mais, devemos ter em conta essa nova legislação. E refiro aqui duas diretivas recentes, publicadas, que ligam-se também com este regulamento, e por outro lado também com a criação de websites, de plataformas informativas. Eu estou a referir-me à diretiva da capacitação, que vem reforçar também o direito dos consumidores à tal informação, e cria, por seu lado, um rótulo harmonizado com informações sobre a garantia comercial e a duração daquele produto. Cria também obrigações aos profissionais, e de facto aqui vai haver um prazo alargado para os profissionais se adaptarem, porque há muitas, como foi referido anteriormente, estes desafios são grandes, e há aqui muito detalhe. Esta informação então vai ser feita também através de um rótulo, em que no momento em que o consumidor compra um determinado produto, ele é informado do índice de reparabilidade daquele bem.
pronto, e verifica que há um índice 13, há um índice 9, enfim, ainda é o caso dos telemóveis, dos tablets, por enquanto o regulamento delegado da Comissão já está publicado nestes produtos, mas será alargado também a outros e vai permitir ao consumidor fazer uma escolha mais informada, preferindo um ou outro. Haverá com certeza diferença do preço, mas ficará a cabo do consumidor tomar essa decisão. Por outro lado, também recentemente foi aprovada uma diretiva relativa ao direito à reparação e aqui há de facto muitas novidades para os consumidores. Ela entrará em vigor só daqui a 2 anos, em 2026, mas vai criar novas obrigações de informação. Designadamente, os consumidores vão passar a ter direito a serem informados dos serviços de reparação a título gratuito e de forma acessível. Prevê-se também a criação de uma plataforma europeia online dedicada à reparação e bens recondicionados. No fundo, o consumidor pode ir procurar prestadores de serviço que reparem o seu bem. Isto parece estranho, mas atualmente, com o decaimento um bocadinho dos serviços de reparação, houve um tempo, não é? E do consumo massivo, é difícil saber quem é que pode reparar. Por isso, temos aqui também uma oportunidade para o ressurgimento dos reparadores e de novos negócios a surgirem nesta linha, desta diretiva. Uma grande novidade também é o consumidor, se preferir reparar de um produto que esteja ainda dentro do período de garantia legal, que atualmente é de 3 anos, o prazo de garantia será alargado mais 12 meses, ficará com um prazo de garantia de 4 anos, o que é, de facto, muito favorável ao consumidor. Por isso, toda esta informação, muito dela centrada no digital, nessas plataformas de acesso, que não é de acesso a todos, e alguns que tenham acesso à web poderão ter pouco interesse em fazê-lo, têm que ser bem pensados. Por isso temos a parte da informação online, portais de web, e depois temos a informação em rótulo no próprio produto. Temos estes 2 caminhos. Ok, muito obrigada. Passando agora aqui de novo para a parte da distribuição, ou para a visão da distribuição, há de facto aqui, e a Cristina referiu isso, tem tido também um papel, não é? A própria distribuição na disponibilização aos produtos sustentáveis, portanto, trabalhando com toda a cadeia, com os seus próprios produtos. E, na sua opinião, visto também é uma pessoa que já com bastantes anos de trabalho com este setor, diria que há um compromisso por parte das grandes cadeias para aderirem a estes sistemas de rotulagem ecológica, por exemplo. É possível encontrar, diria que é possível encontrar em Portugal uma ampla gama de produtos com o rótulo ecológico da União Europeia. Parece que é uma tendência que tem estado a crescer, não? Como é que vê um bocadinho a evolução nesta área? Obrigada, é uma pergunta com muita coisa. Vou tentar responder de forma mais objetiva possível. Para nós, e falando da APED, a sustentabilidade é um dos nossos eixos estratégicos. Isto significa que para nós é crucial que a sustentabilidade oriente os negócios das empresas. E o que quer dizer também que as empresas têm muito a sustentabilidade no seu core. E, portanto, o nosso princípio passa muito por, com esse chapéu, o nosso princípio passa muito por promover a produção e o consumo sustentáveis. Mas, como eu disse no início, isto aqui é um trabalho em cadeia. Por um lado, consideramos que o consumidor muitas vezes está informado ou cada vez mais consciente, mas não está devidamente bem informado e muitas vezes vai à procura de soluções que não têm que ser naturalmente as mais sustentáveis ou não consegue compreender essa informação na totalidade. E, por outro lado, pode também haver que o consumidor pede algo que a empresa do retalho em si não tem condições para disponibilizar, porque ou as alternativas não existem, ou então, enfim, vai à procura, mas elas não existem dessa forma imediata. Portanto, há aqui um trabalho em cadeia, mas há aqui muito intrínseco que a sustentabilidade, no fundo, quando é integrada no core dos negócios, tem muitas vantagens. Não só para a própria operação, mas, no fundo, pelo contágio que faz ao longo da cadeia. Do nosso ponto de vista, consideramos que é fundamental como ajuda, no fundo,
a mitigar riscos da parte regulatória, ajuda, no fundo, a distinguir as empresas no mercado e ajuda a incentivar outros a irem neste caminho. Na parte toda enfim, dos rótulos, há várias certificações no mercado e isso aí, obviamente, são opções de cada uma das marcas, nós não entramos por aí, mas o que posso dizer é que há aqui um caminho que está a ser feito e, obviamente, que um rótulo que tenha uma certificação associada por trás dá muita confiança, dá muita garantia e um dos nossos pontos principais é garantir a informação correta ao consumidor. Agora, efetivamente, a distribuição está aqui um bocadinho dependente daquilo que a distribuição tem a sua marca própria, naturalmente, e tem o seu fornecedor de marca própria e acaba por estar aqui um bocadinho dependente daquilo que seja a capacidade desse fornecimento em termos, por exemplo, de rótulo ecológico. Portanto, há aqui alguma limitação que também condiciona muito a atuação em termos de adesão ao rótulo ecológico com a marca própria. Mas é apenas um exemplo. O que nós vemos no geral é que há aqui ainda um caminho e uma oportunidade aqui a ser desenvolvida na parte da capacitação do consumidor para interpretar os diferentes rótulos que existem, quaisquer que eles sejam, que são muitos, e muitas vezes verificamos que ele não reconhece o devido valor desses rótulos. E isto é um bocadinho, o consumidor também puxa por nós e, portanto, são todos a puxar uns pelos outros, mas o consumidor também influencia e portanto, vemos que há aqui ainda uma necessidade de esclarecer e informar o consumidor sobre a mais-valia, tanto do rótulo ecológico como de outros que existem. E no nosso ponto de vista, achamos que sim, já existem várias referências de rótulo ecológico no mercado, mas há aqui também, e agora falando de forma genérica todos os rótulos, também o desafio que existe com a parte burocrático-administrativa associada, às vezes, no fundo, ao processo burocrático associado a essas candidaturas e que muitas vezes não se coaduna com a celeridade com que estas decisões têm que ser tomadas. Portanto, é um caminho que está a ser desenhado, um caminho com muita vantagem para o consumidor, mas há aqui ainda uma oportunidade de ele ser aprofundado, tendo em conta que o consumidor ainda não identifica devidamente essas vantagens. Muito bom. Começamos nas empresas, mas voltamos sempre ao consumidor. O consumidor acaba sempre aqui a entrar no nosso debate. Bom, agora voltando aqui também à perspectiva da Joana, perguntar-lhe um bocadinho, dar também o seu conhecimento e a sua ligação também aqui à indústria dos cosméticos e dos produtos farmacêuticos. Como é que se consegue, e até na sua intervenção anterior referiu um bocadinho isso, às vezes até a questão da integração de novas substâncias, de novos elementos, eventualmente de origem mais natural, e depois o impacto que isso também tem na própria performance. Mas aqui este equilíbrio, não é, entre inovação e sustentabilidade, ao fim e ao cabo, parece-lhe que é um desafio que a indústria farmacêutica, devemos dizer, há um comprometimento de tentar, de facto, que a sustentabilidade perdure, ou há aqui por vezes, áreas, não direi de conflito, que é uma palavra bastante agressiva, mas de alguma dificuldade de interligação, ao fim e ao cabo? Susana, eu diria que a sustentabilidade foi impulsionadora da inovação, principalmente até com a pandemia, impulsionou muito o desenvolvimento de novas matérias-primas, não propriamente desenvolvimento de novas, porque nós sabemos que temos que cumprir outros critérios, nomeadamente os estudos em animais, não é? Não os podemos fazer logo a segurança. Aqui não podemos inovar assim tanto, mas podemos inovar nos processos, por exemplo, de obtenção, torná-los mais amigos do ambiente, sem o recurso a solventes orgânicos na sua síntese, por exemplo, recorrer a outros tipos de abordagens, química verde. E aqui foi muito importante a questão da sustentabilidade, porque impulsionou e a maior parte da indústria química desenvolveu ingredientes cosméticos e atualmente temos uma oferta enorme de ingredientes sustentáveis ou que se dizem sustentáveis, porque nós, de acordo com a definição de produto cosmético, não temos a definição de produto cosmético sustentável, não é? Até porque é bastante complexo ter um produto completamente sustentável, mas eu diria que não bloqueou a inovação, muito pelo contrário. De qualquer forma, eu também já referi isso na minha primeira intervenção, pode limitar ou às vezes nós temos, quando nós somos obrigados a cumprir determinadas regras, é mais difícil a sua implementação. Quando nós andamos na liberdade é ótimo porque assim podemos quase utilizá-las como marketing, não é? E na área do cosmético também a sustentabilidade
surgiu muito porque nós podemos comunicar, por exemplo, a transparência do circuito da matéria-prima. Isso é um valor acrescentado ou é uma informação que acaba por ser benéfica quando nós tentamos comunicar o produto cosmético, ou seja, pode trazer aqui uma história. Não sei se consigo transmitir aquilo que eu quero passar, mas de facto os produtos cosméticos fazem-se muito de história, porque nós olhamos para o mercado e temos inúmeros produtos disponíveis para nós adquirirmos. E se houver uma história por trás, e se essa história for de uma matéria-prima que contribui para a economia circular, que houve um reaproveitamento, que até é do fabricante que está a 10 km da nossa fábrica. Ou seja, isto também impulsiona a compra. Por outro lado, nós não nos podemos esquecer que, acima de tudo, temos que ter no final um produto sustentável, mas com qualidade e segurança. E aqui a inovação nas embalagens também é bastante importante. Nós já temos embalagens que são bastante promissoras, mas o mais importante é manter o produto cosmético estável dentro destas embalagens, que muitas vezes são provenientes de bioplásticos, plástico reciclado, e este também é o desafio, ou seja, isto não é tudo glamouroso, também temos, principalmente para quem formula, temos estes desafios de manter a segurança e a qualidade acima de tudo destes produtos cosméticos que irão ser sustentáveis. Também só queria reforçar que a implementação deste regulamento é de facto fundamental e necessária, porque também nesta área da cosmética nós temos os rótulos invadidos de símbolos, de certificações, e o consumidor muitas das vezes não tem o conhecimento e não tem que o ter, não é? Nós temos que ser transparentes na comunicação, mas é invadido com muitos símbolos que é difícil decifrar o que é que eles significam. E aqui a transparência vai ser fundamental para que a compra seja informada, não é? Que seja uma compra informada e que o consumidor fique completamente esclarecido. Susana, não sei se me faltou algum ponto da questão que colocou. Não, foi interessante. Eu acho que eu diria que aquilo que eu ressalvo mais é todos vão sempre parar, o último discurso passa sempre por ligação com o consumidor e portanto ainda bem, vamos fazendo agora a ponta aqui também com a Sónia de novo, e agora que vamos em princípio para a última ronda. Portanto, para além de eventualmente querer partilhar aqui, se quiser partilhar algo connosco, não é, que queira deixar aqui presente, de facto voltar aqui um bocadinho a esta, e aquilo que referiu também, ou seja, há de facto uma legislação europeia reforçada no olhar para o consumidor, no dar-lhe ferramentas para poder decidir, mas como é que nós vamos, como é que se chega ao consumidor? Como é que nós conseguimos que o consumidor use estas ferramentas? Porque muitas vezes falou-se aqui da emoção, mas também há muito de rotina nas compras. As pessoas compram por rotinas, por marcas, porque estão habituados, porque tentam simplificar o seu dia-a-dia, que é complexo, não é? E, portanto, como é que, entrando aqui um bocadinho num papel de charneira, da Direção-Geral do Consumidor, como é que vê aqui outras ferramentas, para além do digital, que já percebemos que vai ser aqui muito reforçado, como é que conseguimos ter aqui outras formas de chegar aos consumidores e, de facto, facilitar no dia-a-dia essas suas opções? E pronto, depois se quiser fazer também alguma recomendação final, seja à vontade. Obrigada. Eu acho que pegando aqui no que disse a Cristina e a Joana, e houve aqui palavras interessantes, como a transparência e a harmonização e aquela confusão que é uma expressão que era utilizada, a proliferação de selos distintivos. Houve uma época em que todos os produtos começaram a ter selos distintivos que não são propriamente os tais rótulos, e por isso é que eu gosto e gostamos tanto do rótulo ecológico, que é para nós uma referência. E é bom ver também aqui os operadores económicos que neste momento estão também a fazer esta referência. Portanto, menos informação, menos rótulos. Muitas vezes estes selos distintivos não são mais do que publicidade, e tiram o foco daquilo que é importante. Por isso, tal transparência, diria, como é que comunicar melhor com o consumidor, harmonizar um pouco, não fazer pequenas campanhas, mas fazer campanhas que sejam depois divulgadas por todos estes parceiros. No fundo é um consórcio, tem-se feito alguns consórcios interessantes em algumas áreas,
E o selo do Portugal Seu Eu, por acaso, é um exemplo de vários parceiros, teve o seu tempo, neste momento ainda existe, mas está se calhar menos presente no dia a dia a fazer campanhas de informação em consórcio, com o mesmo modelo, e aí ter-se-á que fazer algumas campanhas adaptadas a diferentes nichos de mercado. Claro que os operadores económicos que vendem, estou a pensar, enfim, grande retalho, por exemplo, mas não só, têm excelentes formas de comunicar com o consumidor e fazem, promovendo, enfim, a venda de produtos, descontos, etc. Também é um meio excelente para chegar ao consumidor. Esse meio é de facto excelente, porque eles sabem chegar ao consumidor e será bom, e será também bom. E, de qualquer maneira, aqui os operadores pretendem fazer boas compras e fidelizar o cliente a todos os níveis. E aqui a qualidade também pode ser uma opção de marketing e de estar na charneira neste regulamento. São sugestões que aqui dá-se. Ok, muito obrigada, Sónia. E passo já aqui à Cristina com este desafio, não é? Muito bem lançado pela Sónia, de facto, aqui da distribuição, assumir aqui mais um papel mais ativo, mais do que já tem, eventualmente, ou refocar nesta componente da sustentabilidade. Como é que a Cristina vê aqui esse papel? E depois também, se quiser fazer alguma sublinhar algo, não é? Como comentário final, esteja à vontade. Certo, muito bem. O que eu começo por dizer, se calhar, duas notas breves. A primeira é de que vemos muitas estatísticas que o consumidor está muito disponível, muito interessado em procurar produtos mais sustentáveis, mas nós vemos, apesar desses indicadores que vão aparecendo, dizerem que ele tem muita intenção de o fazer, nós o que vemos é que no final do dia o preço está ali e, portanto, quando tem a opção de escolher um produto mais barato, se calhar opta pelo produto mais barato. Portanto, efetivamente, o consumidor tem que ser sensibilizado e deixe-me dizer que nós já fazemos um papel muito relevante nessa área e temos muito a tradição de fazer ações de sensibilização conjuntas também para promover o consumo sustentável e temos, aliás, duas a decorrer neste momento, uma na área dos equipamentos elétricos e eletrónicos e outra na área da prevenção do desperdício alimentar. Portanto, no fundo, nós já fazemos esse papel, obviamente que não vamos querer abandonar, porque é um caminho, nós sabemos o contacto preferencial que temos com o consumidor, mas achamos é que se calhar esse papel tem que ser também alargado a outros agentes para reforçarem essa atuação, mas sempre a mensagem para o consumidor tem que ser muito simples e muito clara, apelando às vantagens que ele terá em adquirir um produto, eventualmente com o rótulo ecológico, porque efetivamente há ainda um caminho a explorar. E ficava por aqui. Obrigada. Ok, obrigada, eu agradeço a capacidade de síntese, uma vez que estamos já a ficar muito em cima da hora. Joana, também deixo-lhe aqui o mesmo desafio, ao fim e ao cabo também do lado de quem? Bom, a Joana não está tanto no lado da produção, está um pouco com um pé mais na investigação, mas o que é que também podem os produtores fazer, o que é que eles podem fazer para ajudar a trazer os consumidores mais para esta causa? Porque aquilo que nós sentimos também enquanto ONG de ambiente muitas vezes é que nós andamos a falar para bolhas muito específicas, uma parte muito ainda diminuta da população, para quem quando se fala de sustentabilidade compreende o que estamos a falar. Como é que os produtores também podem dar aqui um passo importante numa maior sensibilização, num maior envolvimento nestes temas? E se quiser de novo fazer dar alguma sugestão final, à vontade. Susana, concordo perfeitamente quando nós falamos em sustentabilidade, principalmente em cosméticos, falamos para um nicho, para um target muito específico, porque tal como a Cristina referiu anteriormente, estamos a falar de produtos que acabam por ser bastante dispendiosos e quando se questiona a população, principalmente a mais jovem, os jovens referem que não se importavam de pagar mais de 35% por um produto cosmético sustentável, mas na prática não é o que se verifica. No entanto, no futuro, e um futuro muito, muito próximo, todos os produtos cosméticos terão que ser sustentáveis. Por todas estas questões que estão a ser levantadas, por toda a obrigatoriedade que vai ter que ser cumprida, não é? Nós vamos ter produtos cosméticos sustentáveis, ou seja, a sustentabilidade já não vai ser charmosa e glamourosa de ser comunicada, vai ser obrigatória. E essa obrigação já está, eu diria, enraizada em quem desenvolve o produto, ou seja, na fase da concepção, que sempre que se pensa na concepção de um produto cosmético, nós já sabemos que temos de selecionar matérias-primas que sejam mais seguras e respeitem o ambiente. Pensamos logo na cadeia de distribuição, de valor, a própria produção,
a embalagem já é escolhida com esse objetivo de dispensar a maior parte do conteúdo que ela contém. Tudo isto já está a ser pensado, por isso a sustentabilidade já não vai ser uma trend, vai ser algo que vai viver connosco no dia a dia e não vamos ter que nos preocupar, Susana, em comprar produtos cosméticos sustentáveis, vamos comprá-los naturalmente. Oxalá! Esperemos que sim. Esse seria, para nós, seria o cenário ideal, não é? Onde o consumidor, quando vai onde quer que seja, para comprar um cosmético ou qualquer outro produto, só encontra produtos sustentáveis à sua disposição, e seria, de facto, o mundo de sonhos. Esperemos que sim. Também somos da opinião que, de facto, há aqui legislação recente, agora tem que ser implementada, obviamente, tem desafios, mas que pode ir nesse caminho. E esperemos, de facto, então, que consigamos, no mais breve tempo possível, a chegar a esse novo mundo. Muito obrigada a todas pela sua presença e, bem, de novo, obrigada também pelo convite que foi endereçado à Zero. E pronto, aqui estamos todos, certamente, para continuar a trabalhar pelo futuro do rótulo ecológico da União Europeia e também por a implementação de toda esta legislação. Muito obrigada. Muito bem, muito obrigada à Susana e muito obrigada ao painel de convidadas, e vamos então avançar para o momento final desta conferência com a doutora Fernanda Ferreira Dias, que é Diretora-Geral das Atividades Económicas do Ministério da Economia, assegurou a assessoria diplomática do Ministro da Economia e foi conselheira técnica principal na representação permanente de Portugal junto à União Europeia. Foi também perita nacional destacada na Direção-Geral do Mercado Interno e Serviços Financeiros da Comissão Europeia. Ao longo da sua carreira, coordenou a negociação de dossiês europeus e representou Portugal em diversas negociações legislativas em múltiplos fóruns bilaterais e multilaterais. Fernanda Ferreira Dias, tem a palavra. Bom, resta-me a mim agradecer a todos os que participaram neste webinar. É realmente um tema apaixonante, não apenas aqui na Direção-Geral das Atividades Económicas, mas eu sinto também que, com maior adesão, as empresas também estão cada vez mais a conhecer melhor este instrumento e a aderir mais a ele próprio. Gostaria de dizer que a participação no nosso webinar hoje foi bastante relevante. Nós temos aqui a maioria do setor privado, portanto, a maioria dos participantes e registados neste evento são do setor privado, o que demonstra realmente este interesse por parte das empresas neste instrumento de sustentabilidade, que é credível e assim é reconhecido em toda a União Europeia e não só, mas também tivemos participantes, obviamente, da administração pública, de organizações não governamentais e de outras entidades. Tivemos hoje, então, a oportunidade de ver aqui abordados alguns aspectos técnicos, mas também aspectos práticos relativamente ao rótulo ecológico da União Europeia, e também aspectos sobre o regulamento Ecodesign, cuja negociação da proposta legislativa foi liderada aqui pela Direção-Geral das Atividades Económicas. As apresentações permitiram-nos ver a interação e interligação do rótulo ecológico da União Europeia e do regulamento Ecodesign, vendo que estes dois atos legislativos se encontram realmente interligados. Da parte da Direção-Geral das Atividades Económicas, agradecemos também a presença do Sr. Secretário de Estado da Economia, que fez a abertura do nosso evento, e obviamente, também de todos os oradores que participaram. Ao Dr. Pierre-Henri, da Comissão Europeia, da DG Ambiente, que nos elucidou sobre os objetivos do regulamento Ecodesign, a nossa própria colega, a engenheira Carla Pinto, que é a diretora de serviços aqui da área da sustentabilidade empresarial, na nossa direção-geral. Também um agradecimento especial ao painel que acabamos de ver com a doutora Susana Fonseca e também a doutora Sónia Passos, da Direção-Geral do Consumidor, também aqui do Ministério da Economia, assim como a engenheira Cristina Câmara, em representação da APED, e a professora doutora Joana Marto, da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa.
Aqui, uma vez mais, vimos que os dois instrumentos ou os dois atos legislativos se interligam e este painel, esta discussão que houve agora neste painel demonstrou claramente a necessidade de cooperação entre todos os atores da cadeia para que entre produtores, distribuidores e consumidores possa ser feito esse esforço conjunto para uma maior sustentabilidade dos produtos e também uma maior integração de requisitos de concepção ecológica nos produtos que são produzidos, nomeadamente em Portugal. O Sr. Secretário de Estado deixou-nos aqui a relevância das compras públicas e as compras públicas ecológicas entraram decididamente agora em funcionamento. É um mecanismo para estimular a própria produção de produtos ecológicos ou produtos mais sustentáveis. Portanto, através das compras públicas ecológicas também vamos alavancar a sua própria produção. Esta adoção de critérios ecológicos nas compras públicas constitui realmente um passo importante para promover, para fomentar o mercado deste tipo de produtos e por isso esta discussão de hoje aqui, bem como outras, servem exatamente para dar nota da importância de todos estes instrumentos. A Direção-Geral das Atividades Económicas é o organismo competente em Portugal pelo sistema do rótulo ecológico da União Europeia e temos organizado várias conferências e também vários eventos para dar visibilidade, como este hoje, que assinala o dia que é próprio dos rótulos ecológicos, mas desde o primeiro evento que organizámos em 2022, devo dizer que não só tem vindo a crescer o apoio por parte das empresas, mas também a própria administração tem aderido muito mais a este instrumento. Também a Comissão Europeia, organismos internacionais têm estado aqui ligados a todas estas sessões e a todos estes eventos que temos organizado. Posso citar aqui algumas: o Global Eco-Labeling Network, outros organismos de outros Estados-membros, o Eco-Labeling Sweden, por exemplo, tem-nos ajudado aqui também. Ou seja, é um ponto de encontro entre várias organizações que trabalham para o mesmo fim e por isso também é bom e gratificante ver aqui na Direção-Geral de Atividades Ecológicas não só este interesse crescente, mas também a cooperação que existe entre todas estas entidades. Aqui em Portugal, a única mensagem que eu deixaria também às empresas é que o rótulo ecológico da União Europeia é uma vantagem, pode ser visto como uma vantagem competitiva face aos seus competidores, às empresas que concorrem com produtos idênticos. Nós temos aqui, por exemplo, exemplos de empresas que têm o rótulo ecológico da União Europeia nos seus produtos e que nos dizem: eu preciso rapidamente que vocês façam toda a análise porque disso depende as minhas vendas para determinado mercado ou para determinado fim. Portanto, as próprias empresas vêm ter connosco e pedem-nos urgência na análise destas candidaturas para que possam rapidamente colocar os seus produtos no mercado, ostentando já esse selo. Gostaria de dar uma nota que nós temos aqui na Direção-Geral das Atividades Económicas a publicação de uma newsletter semestral sobre o rótulo ecológico da União Europeia e ela está disponível no website da DGAI, portanto no nosso website, que é www.dgae.gov.pt. Portanto, Direção-Geral das Atividades Económicas, temos o nosso website com esta newsletter, onde através dela divulgamos algumas ações que se fazem no âmbito deste tema. Também em 2023 e 2024, dar nota que a Direção-Geral de Atividades Económicas lançou o formulário online para candidatura ao rótulo ecológico da União Europeia
ou seja, simplificou o processo de candidatura e ele está também disponível online e é através deste formulário que os pedidos iniciam, que entram por aí. É um processo que não é complicado. Tem um vídeo tutorial também disponível no nosso website que pode, pelo menos, elucidar como é que todo este processo se passa. Através deste tutorial, as empresas primeiro percebem-se do que é que têm que fazer e então depois, se assim o desejarem, uma vez que o instrumento é voluntário, podem candidatar-se à obtenção do rótulo ecológico da União Europeia para o seu produto, uma vez cumpridos os critérios que são necessários, que são determinados por legislação europeia. Mas, por isso mesmo, eu própria estava a dizer que o processo é fácil, porque naturalmente por detrás existe uma equipa super empenhada, uma equipa que se dedica ao tema e que diariamente lida com este tema e com as empresas numa perspectiva de vir cada vez mais a promover o rótulo ecológico, vir a promover as empresas em Portugal e vir a promover sobretudo os produtos portugueses, porque é um fator de concorrência e uma vantagem competitiva. E, portanto, toda esta equipa que está aqui por detrás, ela também responde através de um e-mail dedicado que está disponível na nossa página web. Temos um e-mail dedicado para o rótulo ecológico e também por e-mail nós recepcionamos todas as questões que possam surgir no âmbito dessas candidaturas. Portanto, da minha parte, resta-me dizer que há um contínuo compromisso da Direção-Geral das Atividades Económicas com a sustentabilidade, mas sobretudo em estar ao lado das empresas, ajudando-as a conseguir produzir melhores produtos e produtos que concorram em pé de igualdade ou superando os seus concorrentes e que cumpram exatamente a introdução destes requisitos de concepção ecológica nos produtos que se produzem aqui em Portugal. E dar nota também que até ao final de 2024 o rótulo ecológico da União Europeia vai ter, estamos a analisar mais candidaturas, vamos ter realmente mais produtos com este selo e vamos também passar a incluir a categoria de mobiliário, produtos de mobiliário aqui em Portugal. E normalmente, quer dizer, esta categoria de produtos de mobiliário, nós temos os indicadores, eu vi os indicadores antes de iniciarmos este webinar e nota-se que nos últimos anos, em termos da indústria de mobiliário em Portugal, é um dos setores em grande expansão. Os indicadores são todos positivos e todos têm vindo a subir, abrangendo um universo em Portugal de cerca de 4.500 empresas só neste setor. Portanto, temos aqui também uma oportunidade para dar maior visibilidade a este setor em particular, que vai ser novo e que vai ser introduzido. Portanto, por este motivo, eu peço a todos os que aqui participam e que ainda estão aqui no webinar a divulgar este rótulo ecológico da União Europeia e também às empresas a verificarem como é que podem aderir e verem que o processo é bastante simples, mas que podem ter bastante retorno também para os vossos negócios. Por isso, uma vez mais, resta-me agradecer em nome de todos e obrigada pela participação.